tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao Hugo e ao Jaime, organizadores aí do evento, né, por esse convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né, uma alegria realmente poder participar, né. Até aproveito para me desculpar pela ausência ontem, eu só pude assistir a abertura e depois tive que sair correndo, porque ainda estou às voltas com problemas de aluguel e de moradia, né, de morada, uma vez que eu vim não apenas para esse evento, mas também para permanecer aqui em Portugal até dezembro, né. E fiquei um pouco intimidado com o tema do evento, né, essa questão aí, historiografia e renovação. Não sei se o meu trabalho contribui ou não para a renovação, né, da historiografia. E também me ative ao que foi dito, né, pelos organizadores no sentido de uma fala mais informal. Então pensei em algo realmente muito rápido. Eu acredito que talvez em 15 ou no máximo aí o tempo estabelecido, os 20 minutos, eu esteja concluindo, né? Agora foi demais. Aproveito para acrescentar aqui na minha apresentação duas linhas, né, uma relativa ao CHAM, né, porque a minha estada agora em Lisboa tem a ver com uma bolsa de pós-doutoramento que está vinculada ao CHAM, né, sob a supervisão do professor Pedro Cardim, né, quem agradeço inclusive, mesmo na ausência, por ter aceito essa supervisão, e também ao Everton, né, que é um dos coordenadores do projeto, que permitiu a mim ter acesso a essa bolsa, e como sempre, a nossa querida CAPES, né, que foi quem, afinal de contas, prometeu a bolsa. Mas ele prometeu que ainda não recebeu. Mas estamos aí nos trâmites burocráticos normais, né? Bom, o tema da comunicação, né, os jesuítas e o projeto indigenista pombalino. Obviamente que na formulação já sabemos que não há uma grande novidade historiográfica, porque é um tema que já foi trilhado, né? O interesse nosso, esse tema foi tratado durante a tese, né, que o Everton já fez aqui a propaganda, né, onde o que eu procurei fazer, né, nessa tese foi exatamente tentar perceber esse tema na sua especificidade dentro do cenário, né, da capitania da Bahia, né, dessa territorialidade, onde, por mais surpreendente que possa parecer, ainda não havia sido, né, feito nenhum estudo a esse respeito, né, em contraste com eu digo nenhum estudo monográfico específico, obviamente não estou aqui me esquecendo do padre Serafim Leite, né, que nos anos 30, 50 do século XX fez a sua monumental História da Companhia de Jesus, né, e outros trabalhos mais pontuais, mas eu digo um estudo monográfico específico sobre esse processo de expulsão dos jesuítas, que envolve, né, entre uma das suas facetas fundamentais, a dimensão exatamente da política indigenista ou da política para os aldeamentos, né? Então, só para retomar, obviamente que isso é de conhecimento geral, mas a gente, né, quando se fala em catequese, obviamente a instrução e preparação para o batismo, mas que no Brasil tinha sempre uma dimensão em relação aos índios, e também preparo para uma modificação nos modos e costumes, né, naquilo que dentro do modo de vida, ou dos diversos modos de vida indígenas, era visto como não condizente, né, com a vida cristã, né. Mas obviamente que eu penso isso, né, a partir da documentação como algo secundário, subsidiário do objetivo central da Companhia de Jesus, que era a conversão, né, e não como algo central para a política de catequese, né. Enquanto que missão, né, em uma ocasião recente, alguém me questionou por que em algum momento eu dizia que eu estudava missão e catequese, não era uma coisa só, né, mas pelo menos nessa documentação fica muito claro que a catequese está ligada à política de aldeamentos como uma coisa cotidiana, permanente, de preparação permanente dos índios, porque eles eram vistos como muito inconstantes, né, como crianças, né, como menores, e que, portanto, tinha que ter esse cuidado cotidiano, enquanto que a missão era sempre na perspectiva da busca por novas conversões, inclusive também no mesmo sentido que se aplicava em outros territórios, na própria Europa, também a missão como uma busca do próprio colono que vivia afastado ou apartado da observância religiosa.
E muitas vezes, inclusive os jesuítas, em alguns momentos, eram acusados de fazer catequese, mas não fazer missão, né? Então, porque eles estavam muito acomodados naquela política de aldeamento, né? E acabavam deixando de buscar essa expansão em alguns momentos pontuais. E a questão das aldeias, é bom frisar que no Brasil, no período colonial e até hoje, a palavra aldeia acabou se colando à ideia de habitação de índios, né? O que em Portugal não tem nenhum significado, mas que no Brasil isso acabou, né, até o trechinho que foi lido aqui, né, do Nóbrega, né, olha, queremos viver em aldeias com eles, né, quer dizer, é um princípio dessa política, que acabou colando o termo aldeia às populações indígenas. E a ideia do aldeamento, que é esse processo de criar novas aldeias, à medida em que as aldeias iam sendo desarticuladas, ou aquela população ia desaparecendo ou fugindo, né, ou resistindo, né, à catequese. Então esses missionários acabavam criando novas aldeias nesse processo, nessa política dos chamados aldeamentos. Então isso configura o chamado sistema, né, dos jesuítas. O termo sistema dos jesuítas é um termo que eu coloco entre aspas, porque aparece num artigo do século XIX de um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, e já num dos primeiros números da revista, que é uma revista que existe até hoje, né, considerada uma das raízes, né, da historiografia, de uma historiografia nacional no Brasil. Então, em um desses primeiros números se colocou uma questão para discussão num workshop, né, do século XIX, sobre qual seria o melhor método de civilizar os índios, se seria o sistema dos jesuítas ou algum outro. Então, por isso que eu pego essa palavra, o sistema dos jesuítas, né, que teria durado desde a chegada deles, aproximadamente, porque não foi implantado de imediato, né, mas aproximadamente, até a expulsão, tem ancorado nessa ideia do aldeamento, né, como regimento interno à catequese, a religião como elemento primordial, mas sem deixar de lado a importância que tinha a mudança de costumes, né, e modo de vida indígena. A questão e um ponto central dessa política, que era a jurisdição espiritual e temporal dos missionários sobre os índios, né? Então a aldeia ela era a um só tempo um povoado de catequese, mas era também era uma contraposição às demais povoações civis, né? Porque era uma aldeia e era um espaço de catequese, e era também uma contraposição ao espaço das paróquias, né? Então havia sempre conflitos, né, de jurisdição, inclusive com os bispos, por conta dessa categorização do que é a aldeia afinal, né, porque ela está dentro da diocese, né, depois de 1551, quando foi criada a diocese de Salvador, São Salvador da Bahia, né, e aí as várias paróquias que vão surgindo, as aldeias estão dentro das paróquias, mas ao mesmo tempo estão fora, porque em termos de jurisdição elas estavam ligadas diretamente às ordens religiosas. Os jesuítas, de certa forma, criaram esse arranjo, né, no século XVI, e as outras ordens que começam a chegar a partir do final do século XVI e início do XVII, e o próprio clero secular, ele acaba também assumindo esse arranjo. É uma coisa ainda pouco, até onde eu saiba, uma coisa pouco estudada, como que essas outras ordens, particularmente as ordens mendicantes, né, há várias questões envolvidas aí, porque era necessário para os jesuítas, inclusive, fazer um gerenciamento econômico das aldeias, né, e mesmo concentrar a administração dos bens e das mercadorias produzidas pelos índios. Eles arrendavam terras, muitas vezes das aldeias, em nome dos índios, né? Então isso gera uma série de questões ainda, infelizmente, pouco estudadas para outras ordens religiosas, e principalmente para o clero secular, que várias vezes aparece na documentação como também assumindo algumas dessas aldeias. Bom, em contraposição, o que seria o sistema, né, pombalino, ou a política indigenista pombalina, né, ela nasce ali com a promulgação da legislação da década de 1750, em particular, a gente pode lembrar a lei de 6 de junho de 1755, né, o alvará do dia 7 de junho, que estavam voltados para o estado do Grão-Pará e Maranhão, né, o norte da América Portuguesa, e que depois se estende para o restante do Brasil através do alvará de 8 de maio de 1758. Né, e aí, bom, essa é uma legislação que está muito ligada à atuação do Francisco Xavier de Mendonça Furtado, lá no norte da América, né, que era aquele irmão e
íntimo colaborador do Sebastião José de Carvalho de Melo, né, o futuro Marquês de Pombal, e as cartas que eles trocaram, então, subsidiaram em grande parte a promulgação dessas leis, que são complementadas por outras, como por exemplo a Lei de 4 de abril de 1755, que estabelecia a igualdade jurídica entre os índios e os demais vassalos portugueses nas colônias, né? Algo semelhante ao que acontece para os vassalos do Estado da Índia nesse mesmo período. Né? Então, o ponto central é a transformação das aldeias em vilas, né? A expulsão dos missionários, né, dessas aldeias, a introdução do clero secular com funções mesmo paroquiais, não mais como funções de missão, de missionários, né? E do ponto de vista do regime interno, uma categoria que passa a figurar na documentação a partir desse momento, que é a ideia de civilizar os índios. Né? É uma terminologia que os próprios jesuítas não utilizavam, até onde eu pude investigar. Né? Essa terminologia de civilizar os índios é uma terminologia que chega com essa legislação pombalina, né? E que propõe uma ruptura a partir da ideia de catequese, colocando a religião como um elemento ainda fundamental, mas não mais um elemento único, central, fundamental da transformação do índio. Né? E essa mesma legislação promulga, então, em contraposição à jurisdição do missionário sobre os índios, essa legislação promulga, então, a liberdade civil e religiosa dos índios, né? Pondo fim àquele regime lá que seria o sistema jesuíta, o sistema de aldeiamento. Quer dizer, pondo fim, obviamente, em termos legais, porque muitas aldeias continuaram existindo até o século XIX, mas não mais dos jesuítas, porque na sequência veio a expulsão. Né? Esse é um mapinha que a gente fez, né, pela ocasião do trabalho, né, localizando algumas dessas antigas aldeias. Por acaso eu estive aqui nessa mesma sala de conferência em outubro com um pedacinho desse trabalho e tinha apresentado já esse mapa. Né? Essa tabela que são as novas vilas, todas tinham que ter nomes portugueses, né? Para que se apagasse, né? Pensando na política das memórias, né? Para que se apagasse de vez o nome gentílico. Esses eram os termos que apareciam na legislação. Vou passar um pouco mais rápido por conta disso. Né? E aí foi feita uma distribuição de vários ministros, né? Para criar essas vilas. Né? Paralelamente, nessas vilas foram instituídas paróquias, e aí há todo um processo também de transformação dessas aldeias que viraram vilas, para que virassem também paróquias, né? E todas mantendo o mesmo horário das antigas missões. Né? E aí os processos de provimento dessas paróquias, onde para algumas delas sequer houve padres seculares interessados em participar das oposições, né, dos concursos. Né? E aí foi feita toda uma jogada, porque era preciso uma lista tríplice em cada concurso, e muita gente tinha que pegar a pessoa que fez concurso para Isso às vezes acontece nas universidades. Né? Você faz concurso para uma e vai para outra, e faz todo o trâmite. Né? Bom, o espaço da aldeia e da vila, né? Basicamente o que muda é o pelourinho no meio da praça. Né? Essa é uma imagem posterior, já da década de 1780, de um engenheiro militar que passou por essas povoações lá na Bahia. Então aqui a vila de Abrantes, né, com pelourinho erguido ali no meio da praça, e ali uma aldeia. E a questão da reação, né, que eu prometi no resumo, falar um pouco das reações. É muito difícil perceber na documentação como é que os jesuítas reagem a isso. Né? Alguns relatos dos próprios responsáveis por implantar essa política na Bahia dão conta que os jesuítas atenderam a tudo prontamente, não esboçaram nenhuma reação. Mas há um documento, né, que é esse documento do provincial à época, o João Honorato, que por sinal é um documento que não está datado, né? Então os colegas do Ultramarino fizeram uma datação aproximada, mas eu arriscaria dizer com boa margem de certeza de que ele é do ano mesmo de 1758, que foi o ano em que todas essas mudanças aconteceram. E aí, nesse momento, então, o provincial, esse documento, na minha avaliação, certamente é uma resposta do provincial a essas mudanças, onde ele afirma que é uma relação das razões pelas quais defendem o governo temporal das aldeias anexo ao espiritual, aos párocos regulares dos índios,
né, que eram missionários. E ele coloca então 5 razões, né, bem no estilo né, dos textos jesuítas, né, de pontuar com clareza os argumentos, né, e o primeiro deles é a condição dos índios. Né, então essa questão, a suposta condição dos índios, não podemos governá-los no espiritual se não tivermos o governo temporal sobre eles, né, quer dizer, político. Né, a segunda é por conta da sustentação dos missionários, era preciso que os índios trabalhassem, né, porque o rei não sustentava as aldeias, então as aldeias dependiam do trabalho dos índios, quer dizer, o cultivo, a produção, etc. A terceira seriam as discórdias que haveria se houvesse um administrador espiritual e um administrador secular distinto. A quarta, pela impossibilidade do fim que se intenta. Quer dizer, qual era a finalidade dessa legislação? Era civilizar os índios. O que o provincial jesuíta falou? Isso é impossível, né? Tendo em vista a natural e invencível incapacidade dos mesmos índios para o comércio político. Né? Então, para esse provincial jesuíta, era uma finalidade impossível, essa ideia nova que estava chegando da civilização. E a quinta, pelo que a experiência já havia mostrado, e aí ele arrematava, e contra a experiência não há argumento. Então, eu tentei fazer uma fala bem rápida, só para a gente tentar depois retomar um pouco na discussão.